Queridos companheiros, boa noite a todos, companheiros do Ideal Espírita, que estão aqui presentes. Que Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz. É sempre uma alegria a oportunidade de compartilhar com vocês o Evangelho da noite. E na noite de hoje, nós vamos concluir o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nos itens 24 a 31, o item 24, que trata da infelicidade real, o item 25, que trata da melancolia, e os itens 26 a 31, que tratam das provas voluntárias e do verdadeiro silício. E nesse item, os espíritos tratam esse item através de algumas questões, como deve-se pôr termo às provas do nosso próximo? É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? O sacrifício da própria vida e proveito do sofrimento para outrem. Então, os espíritos vão nos trazer uma visão sobre essas questões, uma nova visão sobre essas questões. Quando Mateus Levi, o apóstolo, se viu procurado por uma turba imensa de pessoas, portadoras de todos os tipos de aflições, pessoas muito pobres, miseráveis mesmos, carregando muita dor, muito sofrimento, pessoas muito simples, humildes, ansiosos por colaborarem na divulgação do Evangelho. Mateus perguntou a Jesus se essas pessoas realmente poderiam ser úteis ao trabalho, já que elas traziam toda uma vida de tribulações. E Jesus, muito amorosamente, explicou aos discípulos que é na dor que o homem ouve mais alto a voz de Deus. Busca a religião e o sentimento de religiosidade faz com que ele encontre a sua essência, a sua verdadeira identidade, que é a sua realidade espiritual, como o seu Duraide estava colocando aqui hoje na nossa prece inicial. Então, Jesus disse isso para os discípulos e subiu ao monte. E lá ele pronunciou um dos mais belos, profundos e consoladores ensinamentos do Evangelho, que foi o Sermão da Montanha, do qual o nosso estudo de hoje faz parte. E o primeiro item que é tratado na nossa parte do estudo é a infelicidade real. O que é realmente a infelicidade? No nosso conceito humano, na nossa visão bastante limitada, a infelicidade se apresenta na nossa vida cada vez que nós deparamos com dificuldades econômicas, financeiras, sociais, intelectuais, quando nós sofremos as dores da traição, da ingratidão, quando nós perdemos entes queridos, quando nós passamos pelas as aflições de alguma enfermidade, das doenças. São essas as situações em que nós nos julgamos infelizes. Mas a doutrina espírita vem nos dizer e nos esclarecer que essas situações podem realmente trazer infelicidade para as pessoas, mas apenas para aquelas pessoas que
que veem da vida apenas o momento presente. Porque a infelicidade real está muito mais nas consequências de um fato do que no fato em si. Então, para nós analisarmos o que é felicidade e o que é infelicidade, nós temos muitas vezes que nos transportar para o futuro, muitas vezes para além da vida, porque é lá que as consequências dos fatos vão se fazer sentir. É no futuro, lá onde a consequência do fato vai se concretizar. Tudo que nós consideramos hoje infelicidade passa, cessa com a vida física e encontra uma compensação na vida futura. Tudo que nós chamamos de felicidade, como a vã alegria, o prazer fantasioso, a agitação inútil, a satisfação do orgulho, da vaidade, tudo que faz calar a consciência, que limita a ação do pensamento e que atordoa a criatura em relação ao seu futuro, é a infelicidade real. É o que constitui a verdadeira infelicidade. A infelicidade é o ópio do esquecimento que nós tanto buscamos. Nós queremos esquecer a finalidade da vida, a finalidade de tudo que nós fazemos, a nossa própria realidade, a nossa responsabilidade diante de nós mesmos, diante do outro e diante de Deus. A gente não quer assumir muitas vezes esse nosso papel que é tão importante. Então, por exemplo, para o fumante, a felicidade é o cigarro de hoje, que pode ser o câncer de amanhã. Na nossa última palestra, nós demos aqui como exemplo de superação da aflição um exemplo inesquecível que nos foi trazido pelo nosso querido companheiro Jerônimo Mendonça, que era carinhosamente chamado de o gigante deitado. Jerônimo Mendonça, na sua última existência, ele ficou 25 anos completamente paralisado. Tanto que uma vez perguntaram para ele o que era felicidade para ele, ele respondeu que para ele felicidade seria poder virar de lado, um pouquinho só. E ele viveu esses 25 anos além da paralisia, sofrendo dores intensas, terríveis, 24 horas de dor, a ponto dele falar que tinha se casado com a dor. Ele comentava: eu casei com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Tanta dor que ele sentia. Então, se na nossa visão humana nós fôssemos analisar a vida do Jerônimo Mendonça, nós diríamos que ele foi feliz ou infeliz? Se nós vivêssemos numa cama paralisados, nós nos julgaríamos felizes ou infelizes? Como? Como? Infelizes. Muito infelizes, né?